E a nossa saúde é a mesma coisa. Saúde não se improvisa, saúde se constrói. E para construir, você constrói um negócio de qualquer jeito, tem que ter base e fundamento, pilar. Então é algo assim muito prático, muito fácil, que os irmãos com certeza já sabem, mas a gente vai dar uma revisadinha aqui para ficar gravadinho aí na mente de vocês. Olha que coisa maravilhosa, o nosso slogan, né, do Clube Vida e Saúde, que na verdade, irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Todo mundo não vive guerra 24 horas? Guerra entre decisões, entre bem e mal, guerra entre falar ou não falar, guerra em comportamento, em atitudes, em fofocar, abrir a boca, fechar a boca, comer isso, comer aquilo. E cuidar da saúde faz parte dessa guerra que nós vivemos entre o bem e o mal, que é uma guerra espiritual. Do mesmo jeito que nós temos guerra espiritual o tempo todo, a saúde também está embutida na nossa guerra entre o bem e o mal. E quem está numa guerra, irmãos, tem que o tempo todo se posicionar de que lado da batalha você está. Ou você é de Deus ou você é inimigo de Deus. Alguém fica em cima do muro? O inimigo diz que quem está no muro já teve, né? E na saúde, por incrível que pareça, é também uma guerra espiritual. Tudo que você faz, todos os seus hábitos, a prática ou não dos remédios naturais que nós vimos aqui para as crianças, define em que lado da batalha você está. Parece, não, mas isso é só isso, não tem problema. Irmãos, mas pilares básicos são inegociáveis. Ou seja, mas fazer isso não tem problema. Igual, uma mentirinha. Eu vou fazer uma mentirinha, mas ninguém vai saber. Eu vou roubar um dinheirinho, olha, eu achei R$100 aqui, vou levar para casa, ninguém vai saber. Vocês são honestos ou não são honestos? Não existe como ser mais ou menos honesto, existe? Existe como ser mais ou menos fiel? Os casais, os namorados, os cônjuges. Tem assim, minha esposa é fiel, mas assim, de vez em quando ela me trai. Então, meu marido é fiel. Mas de vez em quando ele me trai, mas tudo bem, isso é normal. Vocês aceitaram isso, gente? E por que na nossa saúde a gente aceita? Romper com pilares, romper com fidelidade e romper com lealdade. Então as pessoas perdem fidelidade e lealdade dos outros para com você. E onde está a fidelidade e a lealdade de você para com você mesmo? Você mesmo pode quebrar a lealdade com o seu próprio corpo, você pode quebrar a fidelidade com o seu próprio corpo. E o corpo, infelizmente, ele não é de aço, ele é de células, né? Ele é delicado, então ele estraga, ele se rompe. Você agride. Aquele ditado que todo mundo conhece: água mole em pedra dura, tanto bate até que o quê? Se uma pedra pode ser furada com uma água, como que as nossas células, nossos órgãos não são lesionados quando a gente fica o tempo todo? Lesão, agressão. Se uma pedra fura com uma água mole, que fica constantemente agredindo e pingando em cima de uma pedra que é dura, que é sólida, imagine nosso cérebro, nosso coração, nosso fígado, nossas artérias, nossas células, nosso DNA, nossas mitocôndrias, que são as baterias. Todo dia você agredindo, e depois, não sei porquê, eu fiquei com diabetes. Gente, diabetes não dá assim, dá quando, claro, tem a parte genética, que tem crianças que herdam o gene diabético do pai ou da mãe, que ela já nasce diabética, mas isso é raro. A maioria dos diabetes são igual a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você agredir seu pâncreas, agride,
agride, chega uma hora que ele para de funcionar. Você se transforma numa pessoa diabética porque ficou anos, décadas e décadas de agressões constantes todos os dias. Então, irmãos, é fácil. A saúde é igual matemática, é igual o plantio. Você só colhe aquilo que planta. Você colhe morango se plantar abacaxi, colhe laranja se plantar mandioca. A gente só planta o que a gente colhe. Então, resumidamente, eu vou falar aqui. Irmão, pode passar o próximo, que eu acho que eu nem sei mexer no negócio. Nem tô vendo. Ah, tá cheio. Eu nem tinha visto. Coloquei um tema, assim, para ficar bem impactante. Porque quem manda no nosso corpo, gente? Quem? Ah, o cérebro. E vocês acham que a gente só tem esse cérebro aí? Quem já ouviu falar que nós temos vários cérebros? Levanta a mão. Nossa, esse povo é inteligente, hein? Quem sabe quem é o primeiro, segundo e terceiro cérebro? Levanta a mão. Fala, você sabe? Fala aí, Pretinha. Mônica, ela disse que sabe. Gente, nós somos formados por um sistema nervoso chamado sistema nervoso automático, que na verdade se chama autônomo. É assim, o carro pode estar no automático, que ele anda sem você apertar no acelerador, né? E tem o mecânico, que você passa a marcha, aperta o acelerador, freia. Então, nosso corpo ele tem automático e tem o mecânico. Só que, por incrível que pareça, a maioria das pessoas andam no automático. Elas fazem as coisas automaticamente, elas comem automaticamente, elas se expressam automaticamente, elas vivem automaticamente e esquecem de que tem um módulo manual para frear o automático. E 80% de todas as doenças, segundo o Espírito Profecia fala, começam de origem. Irmãos, isso, o mundo está pregando a nossa mensagem que nós já temos há 150 anos. Falei com um amigo meu psiquiatra, que ele já disse que no último congresso que ele foi, já está estipulado mundialmente todos os transtornos mentais, sejam ansiedade, depressão, transtornos bipolares, pânico, tudo tem que escrever na receita, digitar, cuidar da alimentação, comer comidas anti-inflamatórias, fazer exercícios físicos. Vocês acreditam nisso? Antes de passar fluoxetina, né, antidepressivo, ansiolíticos, já é estipulado mundialmente que se não tiver isso, o resto, não resolve. E resumindo aqui, os 3 cérebros. Quem quer que eu fale sobre os 3 cérebros aí? E por que eu falei desse sistema nervoso automático e o manual? Porque o automático e o manual estão todos interligados. Ou seja, o cérebro de cima manda no cérebro de baixo e os dois mandam no cérebro do meio. Olha que interessante. O cérebro de cima é esse que vocês estão vendo, que todo mundo conhece. O cérebro de baixo é qual, gente? Intestino. Menino inteligente, exatamente. E qual o cérebro do meio? Coração. Esse cérebro qual que é? A Bíblia fala que quer que as leis dele fiquem guardadas no nosso o coração. Irmão, já está cientificamente comprovado que o coração é o nosso cérebro também, é o terceiro cérebro. Então, o cérebro de baixo é o primeiro, o cérebro de cima é o segundo, o cérebro do meio é o terceiro. Então, tudo que você faz no cérebro de baixo, acontece o quê? Ele fica lá embaixo ou ele vai para os outros? Então, por isso, tudo que a gente faz no nosso intestino, ele vai automaticamente transmitir para o cérebro de cima e para o coração. Um exemplo, você come muito açúcar,
Você estragou seu cérebro de baixo porque desequilibrou toda a sua microbiota. Fez perfurações nesse intestino, por esses buracos entrou substâncias que não deveriam entrar. Aí o que acontece com a pessoa? Fica ansiosa, fica irritada. Pessoa ansiosa e irritada, o que acontece com a frequência cardíaca? Ou seja, olha aí, um exemplo fácil que os 3 cérebros estão interconectados. Quando você não dorme direito, o que acontece? A falta da melatonina, que é um antioxidante, diminui a glutationa, que também é um antioxidante. Esse antioxidante, para vocês entenderem, eu falo como se fosse o bardal que você coloca quando você põe uma gasolina meia boca de um posto de gasolina que você não conhece a origem, aí seu carro fica todo meio esquisitinho lá, aí você fala, vamos botar um bardalzinho aqui que resolve. Mas se você botar gasolina pura, não precisa do bardal. Mas tudo quanto é posto só tem gasolina adulterada, os carros taca de bardal. Meu esposo mesmo anda com bardal para tudo lá. E se o carro a gente tem essa preocupação de andar com bardal para tirar as impurezas do combustível adulterado, como que a gente tem coragem de botar um combustível adulterado todos os dias em postos de gasolina da pior qualidade, que você nunca nem sabe quem fabricou, e coloca dentro da sua Ferrari para estragar tudo, entupir os bios, entupir tudo e virar aquela bagaceira? O nosso corpo não é muito mais complexo e valioso do que uma Ferrari? Quem, se tivesse uma Ferrari, uma Lamborghini, colocaria o combustível num posto lá do fim do Santa Cruz, que não tem nem bandeira para dizer de onde veio a gasolina? Levanta a mão, quem colocaria? Uai, ninguém. Por que será? Ele vai colocar porque ele tem as máquinas que limpam o motor. É isso aí. Irmãos, é um exemplo engraçado para vocês entenderem a analogia. Se vocês tiverem um carro desse, vocês não têm essa coragem de fazer isso, como que esse mega carro aqui, ó, que todo mundo tem, você é uma Ferrari, irmão. Você é uma Lamborghini, você é um carro de último. Quem tem um mega carro desse, que é nosso coração, nosso cérebro, nós temos mais de 90 mil quilômetros de vasos, de estradas por onde o sangue circula. Gente, 90 mil quilômetros, dá para dar mais de 2 voltas no mundo, só de hidráulicos, dentro do nosso carro. Olha só, como uma pessoa desse tamanho tem 90 mil quilômetros de vasos, e de artérias e de canos. Imagine esses 90 mil quilômetros colocando gasolina ruim. O que acontece? Os trilhões de células que vão ser alimentadas por esses 90 mil quilômetros de estradas, vocês acham que vai dar bom? E como que a gente tem essa coragem de fazer isso? Então eu quero que vocês reflitam. O lobo pré-frontal, que é a nossa mente, ele é o centro de controle. Mas para ele controlar aqui, tem que vir comandos de outros lugares, que é principalmente o intestino. Então, essa exploração entre saúde e nossas escolhas, né? A reforma de saúde deve ser um relacionamento profundo com Deus. Porque se a gente não tiver Deus para dizer qual o posto de gasolina que a gente deve parar, a gente, por preguiça, vamos dizer, tem um posto de gasolina pura lá perto do Farm Show. E você está correndo aqui, está sem tempo. Ai, meu Deus, estou com preguiça de abastecer o carro lá. Eu vou botar esses postinhos ruinzinhos mesmo. É igual a gente, estou com pressa e tenho tempo de fazer uma comida saudável, vou comer isso aqui mesmo. Na verdade, você está fazendo a mesma coisa, né? Então, o corpo é um templo de Deus. Esse versículo todos sabem, né? Que nosso corpo é o templo de Deus. Somos chamados para cuidar como forma de adoração e respeito a Deus. O que é olha lá, o cérebrozinho está rodando direto, ó, vocês não esquecerem, viu?
A obediência às leis da saúde deve ser considerada um dever pessoal, porque reflete a saúde como um aspecto de santidade e disciplina. Um exemplo também, assim, porque tem crianças aqui, né, que eu gosto de interagir com elas. Vamos dizer que você já tem a sua Ferrari lá na sua casa. Aí, você tem um filho que quer dirigir sua Ferrari. Só que esse filho, ele ainda está aprendendo a dirigir, ainda não tirou a carteira de motorista. Mas você fala assim: oh, meu filho, eu te amo tanto. Será que eu confio em você para você ir lá no centro e voltar? Vocês que têm que responder, de acordo com a confiança que vocês têm em cada filho. Deus, Ele dá esse passe para a gente. Ele deixa a gente usufruir porque Ele confia. Quando você pratica a reforma de saúde. Porque, reflete a saúde um aspecto de santidade. Qual é aquela palavrinha última lá? Diz se. Gente, sem disciplina, alguém consegue atingir algum objetivo nessa vida? O irmão ali que tem máquinas de carro, de caminhões, se ele dissesse: estou com preguiça, esse mês eu acho que eu só vou trabalhar uma vez por semana, mas eu quero ganhar o mesmo que eu ganho trabalhando 6 dias. Isso existe, irmãos? Isso é real? Ou você vive no mundo da ilusão? A nossa saúde é do mesmo jeito. Se você não tiver disciplina, você não vai ter um faturamento no final do mês. Todo mundo que trabalha tem que ter disciplina para acordar, tem que ter disciplina para chegar no horário, tem que ter disciplina para cuidar bem dos clientes, tem que ter disciplina para fazer o caixa de entrada, de saída, material, o que gastou, o que não gastou, para no final o saldo ser positivo. Quem não tem disciplina, vive na bagunça, vive de bico, vive com a conta sem dinheiro, porque não trabalha, não tem hora para acordar, não tem nada. E quem não tem disciplina não vai para frente em nenhum sentido. E no sentido, irmãos, espiritual também, a gente tem que ter disciplina no aspecto espiritual, no aspecto físico, com a nossa saúde. Os atletas, eles podem estar com o pé rachado, saindo bolha de sangue, mas se ele está chegando na medalha de ouro, você acha que eles vão desistir por causa de uma bolha? Que nada. Eles enfrentam o joelho todo arrebentado, com dor, mas eles vão ali. Por isso o apóstolo Paulo que disse que a gente está como se fosse uma maratona em prol da medalha de ouro. Agora, se a salvação para nós não tiver o peso e a importância de uma medalha valiosa, todo sacrifício vai ser em vão, porque o benefício para vocês, se eu me salvar, tá bom, mas também se eu me salvar, tá bom. Ou seja, quanto maior o propósito, menor é o sacrifício. Por quê? Todo sacrifício, ele se transforma em benefício. Ou seja, quando a gente tem em vista a nossa salvação, a nossa gratidão por que Deus fez por nós, gente, nada é sacrifício. Tudo é benefício, porque Deus vai dar as bênçãos quando você consegue suportar a bênção. Deus tem tantas bênçãos para dar para nós, mas nós estamos com alicerce, com os pilares frágeis. A bênção às vezes é tão grande que Deus não envia, porque senão você racha. Você não tem alicerce para suportar as bênçãos. E isso tudo vem sendo falado no Espírito de Profecia, que Deus tem milhões de bênçãos e presentes para nos dar, só está esperando a gente ter disciplina, tirar a carteira de motorista para entregar o carrão para a gente dirigir. Mas enquanto a gente tem o presente, mas a gente não faz a nossa parte, ele fica com uma Ferrari guardada lá, porque se der para a gente vai amassar a Ferrari no primeiro poste e se machucar porque a gente não sabe dirigir. Mas quando você sabe dirigir, seu pai tem muito dinheiro, te ama muito, você acha que o pai vai deixar de beneficiar o filho? Se o filho tiver disciplina, se o filho mostrar que
que ele é uma pessoa confiável. Você acha que o pai vai deixar o filho andar a pé no sol? Se machucar todo, não dá nem um sapato para rachar todo o pé. Você acha que um pai faria isso com um filho? E por que você acha que Deus iria fazer isso com a gente? Deus tem milhões de presentes maravilhosos. Mas se a gente não for confiável, se a gente não tiver disciplina, se a gente pelo menos não tirar a carteira de motorista e aprender a dirigir, a bênção vai ficar guardada e só vai ser derramada quando a gente puder suportar a bênção. Função do lobo pré-frontal na espiritualidade. O lobo pré-frontal regula o autocontrole e decisões morais. Estudos mostram que a ativação de momentos de oração, indicando uma conexão entre a saúde cerebral e escolhas espirituais. Isso aqui já tem um médico que viralizou aí nas redes sociais falando sobre a oração, que a oração aumenta a dopamina, aumenta a GABA, você fica mais inteligente, o homem trai menos a mulher, o homem tem menos vícios, fuma menos, bebe menos. Porque, gente, quando você está orando, é como se você tivesse um celular de última geração com um monte de aplicativos, com mais de 1 TB de memória, mas você esquece de carregar ele todo dia. Adianta ter um celular bom com a bateria descarregada? Então, se a gente não orar, se a gente não pedir a energia master, mega master, que é a top das tops, que é Deus, como que o nosso celular, só porque é bom, ele vai funcionar? Não existe um celular autocarregável, pelo menos assim, disponível para a gente comprar, não existe. Todo celular, mesmo sendo mais moderno, precisa de algo que todos precisam, sendo do pior ao melhor: bateria, energia. Sem isso a gente não funciona. E quem é a bateria master que nos carrega? Deus. Por isso que Ele fez o sábado para a gente carregar 100% de energia da nossa bateria e depois a gente fazer os recarregamentos menores durante a semana, porque Deus já sabe que 6 dias é para trabalhar e 1 dia é para descansar. E isso a ciência comprova que a gente precisa de um dia de descanso. A estrutura da função do lobo pré-frontal é responsável por processos como julgamento, tomada de decisão, que é essencial para a vida espiritual e prática, pois controla nossos impulsos e ações. Ou seja, quando o nosso lobo pré-frontal, que é o lugar onde Deus se comunica com a gente, estiver entupido, a energia vai passar? Não passa. Um cano de água entupido, a água passa. Um fio elétrico que você pega assim, corta, fica 2 partes, uma aqui e outra aqui, sem encostar. A energia vai passar? E vocês acreditam que o nosso estilo de vida faz isso? A gente entope o nosso cérebro, a gente desconecta a energia e fica querendo ouvir a voz de Deus, sendo que nós já estragamos a audição, que é o nosso cérebro. Deus está falando com você o tempo todo, só que você não está ouvindo, que você entupiu o seu cérebro com coisas que fazem com que essa parte se desconecte. E vocês já sabem o que é essas coisas, eu vou falar rapidinho. Práticas de oração e reflexão fortalecem o lobo pré-frontal, ajudando a cultivar autocontrole e disciplina, que facilitam uma vida alinhada aos princípios cristãos. Um exemplo rapidinho aqui que as crianças também vão entender. Bêbado. Alguém gosta de ser chamado, já estou terminando, viu? Alguém gosta de ser chamado de bêbado? Por que um bêbado faz coisas legais? O que o bêbado faz? Ele é chato. Ele é irritante, ele é inconveniente, ele anda às vezes sem roupa, ele grita, ele fala alto, ele pega a mulher do outro, ele pega as coisas, porque ele está sem noção, ele está agindo igual bicho, igual cachorro, igual animal, porque ele se torna irracional. Então, vocês estão vendo que o que entrou pela boca, que foi a bebida alcoólica, fez com que o cérebro desligasse o comando que diz: isso é certo, isso é errado. Quem não sabe o que é certo e o que é errado, qualquer
qualquer escolha serve. Então, irmãos, quando a gente não cuida da saúde, quando a gente põe gasolina adulterada, igual a do carro que eu falei, a gente está fazendo isso com o nosso cérebro. A gente está intoxicando, a gente fica parcialmente bêbado. Ou seja, a gente acha que está sendo cristão, mas não está. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Porque tem parte que você está sozinho no comando, porque Deus está falando, mas você não está ouvindo, porque você está entupindo, você está se embebedando. E vocês acham que é só álcool que vem de cachaça que embebeda o cérebro? O açúcar tem a mesma função do álcool. Quem come açúcar todo dia é bêbado. Por mais que aparentemente ande bonitinho, ande cambaleando, mas, irmãos, no final é tudo farinha no mesmo saco. O açúcar ele é tão prejudicial à nossa saúde, que não é só comparado à bebida alcoólica, não, ele é semelhante à cocaína. Adventista fuma cocaína? Adventista bebe? Adventista come açúcar? Eu quero que vocês pensem. Então, é aquilo que eu falei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, mas um açuquinha hoje não faz mal. Aí um açuquinha hoje, não sei o que, amanhã, de manhã, tarde, de noite, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Aí o que acontece com a pedra? Vocês sabem, resultado. Então, porque assim, por que o açúcar é semelhante? Porque ela mexe no centro de comando, que é o cérebro. Você fica irritado, você fica menos inteligente, você fica nervoso, você fala o que não deve falar, porque ele tira o centro do comando. Você fica parcialmente irracional. E quem é irracional pode fazer qualquer besteira, né? Porque ele está pensando um bichinho. Alguém julga o bichinho porque fez alguma coisa errada? Ele não é animal racional. Só que a mensagem de saúde, gente, é igual à educação adventista. Ela quer trazer na pessoa a imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que o diabo quer, o inimigo de Deus quer? Quanto mais longe da semelhança com o nosso Criador for, mais difícil você olhar para aquela pessoa e falar assim: nossa, que pessoa legal, ela é um anjo de Deus. Você olha para aquela pessoa, isso aí é um diabo, uma peste, é um demônio. Por que às vezes as pessoas são intituladas de peste, diabo e demônio? Porque eles estão tão longe da imagem de Deus que ele não consegue refletir o que Deus quer. Então, gente, é simples. Deus quer que a gente seja semelhante a Ele. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: nossa, que anjo, que pessoa maravilhosa, amorosa, tem compaixão, tem tempo, não é arrogante. Nossa, que anjo de Deus. Então, nós temos que escolher se nós queremos ser anjos de Deus ou anjos do inimigo de Deus. E tudo isso depende do lado da batalha que você quer. E se você sabe que o outro lado da batalha, que é do inimigo, se você pega o seu cérebro e entope para não fazer o discernimento, você está do lado de cá aparentemente, mas na verdade tu está do lado de lá. É isso que o inimigo quer, irmãos. A luta, o inimigo, ele não luta pelas pessoas que estão no mundo, porque a pessoa já está na batalha dizendo que está no mundo. A luta é conosco, que nos intitulamos cristãos. Ele faz de tudo para que a gente se torne falsos cristãos, que a gente se afaste da imagem de Deus. Ah, aquele lá é cristão, nossa, mas ele falou não. Nossa, mas ele se entupina, glutão. É isso que Satanás quer, que a gente faça faça com que a nossa imagem fique muito longe da imagem do Criador. Que você se intitula filho de Deus, mas quem olha para você vai dizer que você é um demônio. Pelas suas atitudes você não demonstra que é um filho de Deus.
É isso que o inimigo quer, que você diga que é, mas não faça atitudes compatíveis com filhos de Deus. Você diz que está de cá, mas está fazendo o que está de lá. Isso é todo dia, né? Na prática de oração, tudo Deus vai nos dar essa força para permanecer. Mas para isso nós temos que ter comunhão com Deus. Então, se saúde é uma guerra espiritual, se nós precisamos de alicerce, base e fundamento, quem é o maior engenheiro do universo para fazer uma base sólida? Agora você vai se meter a se intitular de engenheiro e você querer construir sua casa sozinho. Alguém tem capacidade sem ter o diploma de engenharia, sem ter a prática? O grande problema nosso é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ah, porque eu faço o que eu quero. Eu me visto como eu quero. Eu está sempre em primeiro lugar. Então, se a gente não deixar que Deus nos transforme para que Ele construa os nossos pilares, os nossos alicerces, a nossa casa vai cair. Mas para isso a gente precisa confiar em Deus. Quem confia em Deus e faz uma casa sobre a rocha? Gente, a Bíblia não fala? O tolo construiu a casa na areia, o sábio construiu na rocha. Deus quer que todos nós tenhamos uma experiência de um alicerce bem feito, que nossa vida possa ser o quê? Uma revelação de que nós fomos construídos por Deus e não por nós mesmos, e que nossa vida tem firmes alicerces. Nós temos o quê? Fidelidade e honestidade para com o engenheiro que nos formou, e nós estamos transmitindo bem a fama do engenheiro, porque a nossa casa não caiu, gente. Olha que legal. Quando tem engenheiro que faz esse monte de prédio maravilhoso, eu fico, uau, que lindo, quem foi? Aí a pessoa vai ficando mais famosa, porque os prédios cada vez são mais bonitos, mais resistentes, não tem problema de hidráulica, não tem problema de incêndio, não racha, peraí, poxa, esse engenheiro é bom, hein? Eu vou querer um dia construir uma casa desse engenheiro. É isso que Deus quer da gente, que nós sejamos prédios tão bonitos, tão bem alicerçados, sem problema de hidráulica, sem problema de nada, que a pessoa fala, poxa, o engenheiro que construiu aquela casa é bom, eu vou querer também. Isso é uma forma da gente atrair, irmãos, as pessoas a aceitar Jesus, porque o nosso corpo vai ser um prédio que vai falar bem de quem construiu e não de nós mesmos. Nós vamos ser condutos de propaganda, de marketing do cristianismo. Olha que legal. Todo mundo pode fazer isso, né? E Jesus quer o que para a gente? Amado, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde. Jesus quer que a gente ande mendigando pão? Só que olha só, se você é um prédio rachado, cheio de problema de hidráulico, cheio de tudo, você vai gastar tanto dinheiro consertando o prédio que ninguém vai querer construir um prédio com o mesmo engenheiro que construiu um prédio que vive caindo, vai? Então, irmãos, por isso que Deus pede que a gente tenha saúde, porque senão, como que a gente vai testemunhar que Deus é um bom engenheiro, que vale a pena ser cristão, se a gente vive com problema, a gente vive com defeito, estraga ali, reclama dali, aí a gente não está transmitindo que o nosso engenheiro foi bom, porque a gente está estragando. Mas Deus quer que a gente seja um verdadeiro, o quê? Comunicador de que ser cristão vale a pena. É bom porque a gente vai ser próspero e a gente vai ter saúde, que é a parte integral da prosperidade. Calma, se vocês vivem doentes, vocês também vão ganhar dinheiro? Vocês vão conseguir pagar a conta no final do mês? Não vão, porque quem trabalha ganha. O Senhor nos deu a luz sobre a reforma de saúde, né? Para o caminho da santificação e relação profunda com Deus. Eu falo, para você ter a reforma de saúde, você tem que ter relacionamento. Porque você só confia em quem você conhece. Quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais você vai fazer o que Ele manda e não o que você quer. Porque se você confia, você se entrega. Se você se entrega, Ele te transforma. E se Ele te transforma, você vai ser um verdadeiro anjo de Deus, levando a mensagem
mensagem àquelas pessoas que estão perdidas e caídas, precisando de ajuda, que é isso que Deus quer. É uma preparação para o quê? Discernimento e fortalecimento com Deus. Agora, para terminar, acho que já está muito tempo, não? Tem o quê? Um minuto, meio minuto, um segundo. Isso aqui, irmãos, olha só, todo mundo conhece, né? Cafeína, açúcar, álcool afetam o autocontrole e o foco. Essas substâncias causam dependência, prejudicando a clareza mental e a espiritualidade. Então, quem faz isso aqui está colocando o carro, a Ferrari, para abastecer num posto de gasolina, o quê? De má qualidade, que vai entupir o quê, gente? Os 90 mil quilômetros de hidráulica. Já uma dieta balanceada é essencial para o cérebro, alimentos ricos em nutrientes fortalecem o lóbulo pré-frontal e auxiliam no autocontrole. Ou seja, se você está sendo guiado por Deus e é Deus que faz o querer e o efetuar no seu cérebro, você é só um instrumento de Deus, você não age por desejo próprio, vai dar um problema. Você não vai brigar com os irmãos, você não vai arrumar confusão, você vai se dar bem no trabalho, você vai ser um bom patrão, vai ser um bom empregado, você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar também fisicamente e espiritualmente, vai ser o que Deus quer, um conduto de luz para levar outras pessoas a quererem também aceitar. E aqui você já sabe, né, que quem não faz exercício, o cérebro fica entupido, você não consegue jogar os venenos para fora, que a gente produz veneno todo dia com o nosso estresse, com nossas preocupações. Mas Deus já fez muitas juntas, muitas articulações, muito hidráulico para mexer, para nisso você jogar a sujeirinha fora. Uma casa nova, ficar um ano parada, ela estraga. Mesmo que não esteja ninguém morando dentro, estraga. Porque tudo que fica sem usar, enferruja. Se a gente não se mexe, a gente enferruja, a gente estraga, fazendo com que a nossa máquina fique em má conservação. Isso aqui também é muito importante, o sono, né, que tira a clareza mental, e quem não dorme fica doente, quem não dorme fica louco. E quem não dorme tem câncer, quem não dorme fica desequilibrado, pega gripe, pega virose, pega tudo, porque a melatonina é um antioxidante, é um fortalecedor do sistema imunológico. Gente, Deus é tão inteligente que mesmo que a gente fizesse tudo certinho conforme Ele manda, uma máquina, mesmo sendo perfeita, ela produz uma ferrugemzinha todos os dias, não produz? Só que Deus já colocou mecanismos automáticos de tirar essa ferrugemzinha, que é dormir bem, se alimentar bem, comer frutas, cores coloridas, que tiram a ferrugemzinha. Só que se você não dorme, não tira a ferrugemzinha natural, ainda coloca uma tonelada de ferrugem extra, o corpo entra em desequilíbrio. O poder de ferrugem está maior do que o poder de desenferrujar. Aí as doenças vêm, todas as doenças vêm pela oxidação, que é ferrugem em excesso. Uso de dispositivos digitais, né, celular, estímulo do cérebro, você não dorme, muda a luz, isso aqui tudo vocês já sabem. Quer comais ou bebais, fazer tudo para a glória de Deus, todo ato deve refletir a dedicação a Deus, inclusive as escolhas de saúde. A saúde é parte do caráter, né? E obedecer a Deus é um compromisso que a gente faz com Ele, né? Quando a esposa ama a esposa, ele vai fazer coisas para agradar a esposa, não porque ele quer algo em troca, é em demonstração pelo amor que ele sente. Então, assim, a gente deve praticar a reforma de saúde é pelo amor que a gente sente em troca de tudo que Deus já fez por você. Ele já morreu, Ele já perdoou seus pecados, Ele já fez tudo o que precisa para você, só falta você dar o ok e fazer a sua parte. E para terminar, quando a gente pratica a reforma de saúde, Deus é tão maravilhoso que além de deixar a nossa bateria 100% e nossos aplicativos do celular funcionar em toda a potência, a gente fica totalmente feliz que a gente tem farmácias dentro do nosso cérebro que deixa a gente bem, ó, dopamina melhora a motivação, contribui para as escolhas positivas. A serotonina, que é um antidepressivo, atividades que promovem paz, calma, aumenta a serotonina, ajudando a regulação emocional. Ou seja, as endorfinas
endorfinas, que é uma morfina igual uma droga que nós fabricamos, que deixa a gente feliz, tira a dor quando a gente está fazendo exercício, tem um calo, tem uma bolha, a gente consegue chegar na medalha, porque a gente fica anestesiado, porque a satisfação de chegar na medalha é tão grande que o seu corpo já coloca uma morfina, um analgésico para você não sentir dor, para você chegar na gente. Tudo isso Deus já fez. Só que a gente entope as caixinhas dos remédios e não consegue abrir e tem que usar o remédio fora, porque a gente entope de novo. Ocitocina também, que é isso aqui, ó, igreja, ocitocina, fazer parte da comunidade, pertencimento. Uma mãe produz ocitocina quando está amamentando o bebê. Um relacionamento entre o marido e mulher não tem que produzir ocitocina no outro, é aquele pertencimento, por isso você é fiel, porque você se sente que a outra pessoa, né, você pertence a outra pessoa e a pessoa pertence a você, assim como a gente deve desenvolver com Deus. Então, as práticas de saúde transformam a igreja numa influência para levar o quê? A comunidade, o verdadeiro cristianismo e mostrar que somos felizes porque nós estamos com Deus e porque Deus é a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa energia, a fonte das nossas escolhas e do nosso propósito, que é um dia estar com Deus. Para terminar, só uma pequena, que já terminou ali. Deus não está preparando apenas um povo que conhece a verdade. Ele quer um povo que viva a verdade. A reforma de saúde é um braço direito da mensagem, porque através dela o Senhor purifica a mente, fortalece o corpo e prepara o coração para obedecer. Quando colocamos nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, Cristo é revelado em nosso caráter e o mundo começa a ver que isso aqui eu achei espetacular. O mundo começa a ver que o Evangelho tem o quê? Poder. Um Evangelho sem poder vai transformar alguém? Alguém vai querer entrar num barco furado? Se você já sabe que aquele barco está furado, você vai entrar naquele barco para quê? Se você sabe que vai afundar. Então Deus quer que através de nós, que somos soldados da guerra e do bem e do mal, sejamos soldados tão bem definidos do lado da batalha que vai dizer, aquele exército é forte, aquele exército tem poder, eu quero fazer parte desse exército. E eu quero que todos vocês, irmãos, também tenham essa convicção de atrair pessoas para o nosso grande exército, que é o exército do lado de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos transformados. Sem transformação não há poder. Então vamos nos levantar agora para orar. Não, vai ter o tri, né? E fica aqui a mensagem, gente, que a transformação não depende de nós, depende da nossa comunhão com Deus. E se nós somos transformados por Deus, nosso alicerce, nosso pilar vai ser firme como a rocha. Quando chegar o final dos tempos, e vai ter a perseguição, nós vamos ter que nos posicionar muito mais impactantemente de que lado da batalha nós vamos estar, e a gente vai estar tão alicerçado que nós não vamos para o lado de lá. Mas se agora que nós estamos na paz, nós não nos posicionarmos em qual lado da batalha, quando chegar o final da perseguição, que tudo vai ficar difícil, infelizmente, quem tiver alicerce, a casa vai cair, né? Então, nós vamos nos unir em poder e transformação. Só Deus pode nos conceder. Amém.
tudo devemos entregar a Deus. Então, o segredo não é se preocupar com o que deve mudar. Entrega a Deus teu caminho e precisar ajudar. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos de reflexão, desse momento de decisão, desse momento de propósito, desse momento de entrega. Que cada soldado seu que está aqui presente nessa grande batalha entre o bem e o mal, que também, Senhor, nós possamos, somente entregando nossa vida, nossos pensamentos, nossas vontades, para que Tu nos dirija, Tu nos controle, Tu nos comande, Tu decidas o que vamos fazer em todos os aspectos da nossa vida, porque somente assim nós seremos capazes de fazer realmente a Tua vontade, porque aquilo que nós não somos capazes, Tu nos prometes que irás completar a obra, pois nós confiamos em Ti. E contigo na nossa batalha teremos 100% de sucesso, seremos transformados e teremos poder, e através desse poder, dessa batalha, seremos soldados tão firmes, alicerçados em Ti, que vamos atrair muitos que estão sofrendo, precisando de amor, precisando de atenção, precisando de carinho, precisando de acolhimento, Senhor, que nos torne verdadeiros anjos do bem, instrumentos Teus para levar, Senhor, aos cativos a Tua mensagem, Teu amor. Que sejamos, Senhor, os verdadeiros cristãos, que olhem para nós e venham ver, Senhor, Teu poder e a Tua transformação através da forma como vivemos, a forma como agimos, a forma como pensamos, a forma como nos comportamos. É isso que eu peço, Senhor, para esta igreja, não só aqui em Luiz Eduardo, mas em todo o mundo, que estejamos, Senhor, preparados quando Tu voltar, para que façamos parte dessa grande família celestial. Sabemos, Senhor, que Tu já faz tudo que é possível, só falta o nosso ok. Só falta a nossa parte para sermos completamente transformados. Glórias a Ti, Senhor. Segundo a Tua vontade. Glórias ao Senhor. Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém.